Olá, eu sou Soraya. Por que você está beijando a Alessandra? Meu nome é Thomas Marvolo Lusto. Pai do Senhor, igreja, glória a Deus. E esse aqui é o Fofoca com Deus Pai, que nada mais é do que o nosso quadro semanal de notícias e fofocas que interessam a mim, que eu vou comentar com vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. Se vocês estão ansiosos, não têm o que fazer da vida, querem só vir comentar comigo, realmente não tem nada melhor para fazer. Eu vou te dizer mais forte. Um voto com o pai, não é com o homem. Enfim, é isso. Bora começar. Mas antes eu vou pedir para você, por favor, me seguir em todas as redes sociais. Eu sou Tom Lustor23 em todas as redes sociais. Se inscrever no meu canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Manda para todo mundo que você gostou. E sem mais delongas, bora para a notícia. Escândalo das bolsas da Chanel. Não é um escândalo, mas é um escândalo. A Chanel, sim, a Chanel, a estilista? Não, ela já morreu, Deus a tenha. Como é o nome dela? A marca. Foda-se. Publicou nas redes sociais dela um vídeo mostrando o processo de criação das suas bolsas. Só que isso foi literalmente um tiro no pé. Porque a Chanel se vendia como assim, dizendo bolsas únicas, são caras, são especiais, porque são feitas à mão, tem um tratamento especial. Só que simplesmente o vídeo mostrava elas sendo feitas em fábrica em processo de escala grandioso, ou seja, todas iguais, nenhuma tinha diferença. Eles apagaram o vídeo rapidinho da rede social deles, né, e já publicaram um outro vídeo, mas cara, o estrago já tá feito. Bem feito! Porque assim, tem gente burra. Nossa, como tem gente burra no mundo. Tipo, essas bolsas, sim, ela pode até ter qualidade, mas elas só são caras porque elas têm um logo da Chanel. Porque, não tô nem falando dessas bolsas da Chanel, tô falando da maioria das coisas de marca, que só tem o nome da marca, às vezes não tem nem qualidade. Sim, eu tô falando com você, Balenciaga, que agora tá vendendo lixo aí super caro e sempre tem otário que compra. Porque viram que as bolsas não são especiais, não são únicas, elas são feitas iguais para todo mundo. E melhora. Tarifaço do Trump. Essa vai ser a melhor parte. Porque como o Trump taxou a China em 30%, sei lá, em 20%, a China taxou de volta em 30%, aí o Trump taxou de volta em 50%, aí a China travou. Aí a China dobrou a aposta, botou 100, eu tô já inventando o número aqui, viu? O mercado estadunidense foi diretamente afetado por isso, porque os Estados Unidos, eles compram muita matéria-prima e trabalho chinês e vendem mais caro nos Estados Unidos. Então, simplesmente, um monte de comerciante chinês que faz à mão, literalmente, começaram a publicar os seus processos criativos, mostrando que as bolsas feitas com a mesma qualidade são vendidas muito mais baratas lá. E você, inclusive, pode exportar de lá. Ela só não vai ter aquela logo, sabe, a marca. Mas a qualidade é a mesma. E se você está procurando qualidade, é isso que você quer. Agora, se você está procurando ser otário, você vai lá e gasta 3 mil, 300 mil nessa bolsa cara. Uma palma pra você. Como vocês são burros, viu? O estadunidense é muito burro, meu Deus do céu. Falando em burrice, cara. 2 semanas atrás, quando eu comentei sobre a gritaria em Wicked, tinha acontecido na mesma semana. Uma pessoa transfóbica tinha sido expulsa do show, né? Porque essa pessoa supostamente tinha cometido um ato transfóbico contra a Malévola, que é uma influencer. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre o vídeo da Fabi Bang, porque ela falou de uma forma bem triste, né, e sincera, sobre quem estava sofrendo muito mais ali naquela plateia, enquanto a transfóbica estava sendo ressarchada. Só que a situação ficou bem estranha, porque a Malévola não quis prestar queixa. Aí eu fiquei, opa, você faz esse escândalo todo e não vai nem prestar queixa, que é onde você vai realmente conseguir efetivamente uma solução, ou que algo seja feito, de fato. Só que a mulher, a tal transfóbica, foi prestar queixa. E a declaração dela foi muito boa e fez muito sentido. Porque a Malévola estava travando a fila da pipoca e ela estava querendo entrar logo, né? E perguntou, é homem ou uma mulher que está fazendo isso? Era uma pergunta genuína, não era uma pergunta transfóbica. Só que aí começou aquele burburinho, quiseram expulsar ela, beleza. E aí, essa semana a gente descobriu que mais uma vez um influencer, a Malévola, né? Mas enfim, mais um influencer mentindo para ganhar Ibope. Porque a Malévola, ou qualquer influencer, ganha popularidade com essas polêmicas, ganha seguidores, e é isso que ela quer engajar. E eu vejo as pessoas falando direto sobre como a Malévola faz isso para realmente ganhar popularidade. E esse caso
não é só sobre a Malévola. Tá, vou falar um pouco sobre ela, porque assim, ela pega uma pauta importante, faz escarcel disso, que é justamente os argumentos que as pessoas transfóbicas usam para invalidar o sofrimento de pessoas que estão realmente sofrendo transfobia. Isso vale para qualquer influencer que pega esse tipo de polêmica. E aí a gente chega na polêmica principal desta semana. Um influencer, o Divo da Soda Pop, eu acho que é esse o nome, eu não conhecia ele, conheci essa semana porque, bom, eu conheci ele porque ele faz uns vídeos bem duvidosos sobre saúde e rotinas e etc. E ele tem um público bem amplo que defende ele completamente. Mas é o seguinte, ele posta esses conteúdos duvidosos, onde ele diz que tem embasamento científico, mas assim, são embasamentos científicos que já foram desmentidos, que são antigos. Arroz branco é plástico picado. É tipo isopor. O alimento que vai te fazer viver até 100 anos. O arroz. Refrigerante é uma ótima opção se você quer morrer cedo. Refrigerante é o melhor pré-treino, pós-treino, durante o treino. Você não conseguiu aquele emprego porque seu cortisol tá alto. Aquele menino não respondeu sua mensagem porque seu cortisol tá alto. Jejum é a melhor coisa que você pode fazer pra si mesma se você ama seus filhos. Estou de jejum desde 2009 e me sinto ótima. E etc, etc. E tem essa influencer que eu sigo muito, que é a Mari Kruger, que ela é bióloga, cientista, e ela posta esse conteúdo com muita qualidade. Eu sigo assim, não só ela, como entre outros. E assim, como esse divo da Soda Pop tava ficando muito famoso, as pessoas marcaram a Mari e pediram para ela comentar. Ela fez um comentário simples dizendo que ficou horrorizada com o conteúdo que ela estava vendo e que esse era o único comentário que ela ia fazer. E ela bloqueou ele em todas as redes sociais, o que tá certíssima. Afinal de contas, é o tipo de conteúdo que ela não quer ver, ela não precisa ver esse tipo de conteúdo. Ela sabe que é um conteúdo que é fraudulento, que ele é para pegar seguidores. E aí, o que é que esse cara fez? Ele tentou entrar em contato com ela, não conseguiu, obviamente porque está bloqueado. E ele simplesmente mudou a pauta. Ele começou a dizer que era uma coisa de racismo, porque a Mari é branca, ele é negro, e ela estava invalidando as coisas dele só porque ele era negro, sendo que não. Filha da porra. Então, mais uma vez, é uma polêmica onde ele vai ganhar seguidores. Ela foi lixada pelo... Não foi lixada, né? Mas enfim, foi muito ressassada pelos seguidores dele, que são seguidores muito fiéis. Mais uma vez, a gente deixa de acompanhar pessoas que têm um trabalho importante, que se esforçam, que pesquisam, que realmente fazem uma coisa de qualidade para dar valor a esses influencers desgraçados que enganam. Nossa, eu não sei se é... Sabe aquela história de que todo dia sai um esperto e um burro? Você vê qualquer coisa na internet e simplesmente acredita que aquilo é real. Cara, lembra quando o Orkut surgiu e o teu avô acreditava em qualquer coisa? Sabe esses bolsominions que acreditam que se você tomar vacina você vai virar jacaré? Cara, como você é burro! Você acredita em teorias das conspirações diferentes, mas você tá igual. Tudo que você escuta, você simplesmente acredita, você não vai checar fatos, você vai pensar, tem embasamento científico, porque ele disse que tem. Você nem checa. Quando você checa, você nem vai ver se real... Você checa. Checa com checa, balança essa perereca. Você nem vai ver se aquela pesquisa é atual, se ela já não foi desmentida, se ela já não é antiga, ou se é uma pesquisa defasada. Você simplesmente acredita porque estão lá dizendo, olha, é verdade, tem embasamento científico. E aí você se acha mais inteligente do que as outras pessoas por isso? Olha... Eu não aguento burrice, eu não aguento gente burra, pelo amor de Deus. Quem for burro não me siga. E aí, mais uma vez, para despejar meus ódios nesses influencers, São Paulo Fashion Week. Cara, que desfile tenebroso, mano. Por que colocar influenciadores para desfilar no lugar de modelos é errado? E a resposta para essa pergunta, na verdade, é bem simples. Você faria uma cirurgia com um médico veterinário? Com certeza não, e nessa situação é a mesma coisa. Olha, tem gente falando bem melhor do que eu sobre isso, que são pessoas com mais propriedade para falar. Mas você vê aquele desfile que, assim, mais da metade, ou pelo menos metade das pessoas que estavam desfilando eram influencers. E é um desfile tenebroso. As modelos de verdade têm uma rotina intensa, vão pra casting o dia inteiro, não podem mudar uma medida, senão elas não pegam o desfile. E no final é substituída por alguém que não sabe nem andar de salto. Não só é tenebroso, como a São Paulo Fashion Week achou de bom tom pedir para que eles comentassem sobre isso. E os comentários são terríveis. Acho que tem que ser nada.
Que aí não tem preocupação, não tem doideira. Não passa nada, gente. Passa assim, quando vai acabar essa passarela que eu tô cansada, porque aqui a passarela é bem grande, a gente tem que andar, e eu, né, percebi que não tenho tanto preparo físico assim. E aí a gente vê o quanto os modelos são, de fato, desvalorizados para botar influencers, sendo que, assim, são influencers que não sabem desfilar, não estão comprometidos com aquele trabalho, né, que é o desfile em si, enquanto os modelos ficam se matando para conseguir trabalho, fazer prova de roupa, ensaiar, e aí chegam influencers tomando conta disso. É ruim. E não tem nem como você culpar só a São Paulo Fashion Week por isso, porque assim, ela, mais uma vez, gera ibope pra ela, porque tem gente comentando sobre, ela vai ficar nos trending tops, vai ficar em alta, mais pessoas vão conhecer, não só pela polêmica, como também pelos fãs que esses influencers vão trazer. Então assim, mas no final você tira o emprego de uma pessoa, um modelo que realmente estuda, se profissionaliza para aquilo. Quer dizer, não dá mais para você só ser modelo, você tem que ser modelo e influencer. Isso é terrível. E piora muito quando você vê em entrevista, porque o descaso desses influencers é impressionante. Eles realmente não sabem no que eles estão trabalhando. Eu acho que tem 1 ou 2 modelos lá, e a gente vê pessoas defendendo essa história, dizendo, mas muitos desfiles de fora chamam pessoas para desfilar, mas realmente chamam 1 ou 2. Teve um desfile aí que a Kylie Jenner fechou, teve desfile que a Rihanna já abriu, mas é uma participação ou outra, e não assim, metade do elenco. Não é você tirando o emprego de, assim, profissionais. Essa situação é muito ruim, porque, mais uma vez, são vocês, ou povo desgraçado, viu, que ficam dando ibope para esses influencers, ao ponto de que as marcas deixam de chamar os profissionais para ficar chamando influencers que não têm compromisso praticamente nenhum com o trabalho que está sendo pedido ali. Parece até que eu tô falando da entrevista da Millie Bobby Brown com o Bom Talvão de novo, mas, poxa, é o mesmo problema em outro lugar, porque é o mesmo problema generalizado. Que ódio. Deixa eu falar sobre outro assunto, porque se eu continuar falando mal de influencers, cara, minha cabeça vai explodir, que eu não aguento mais falar sobre esse povo. Livros. Este livro aqui, O Despertar da Lua Caída. Lindo, né, meus amores? Essa edição muito bonita. Esse livro aqui estourou no ano passado. E a autora, eu acho que recentemente, né, faz pouco tempo, ela realmente falou que a sequência desse livro só vai ser lançada em 2026. Ou seja, praticamente 2 anos depois. Qual é o problema disso? Nenhum. Eu prefiro 1000 vezes que as pessoas, autores, séries, livros, filmes demorem para sair e saiam bem feitas do que saiam uma coisa apressada e se tornem exatamente o que todo o universo Marvel se tornou. É uma merda! Mas a polêmica sobre esse livro é que os fãs, leitores em geral, estão reclamando porque o livro vai demorar para sair. Cara, não faz sentido você apressar uma coisa para depois essa coisa sair mal feita e aí você reclamar que teve um final bosta. As pessoas estão indo no perfil da autora e no perfil da editora reclamar que o livro vai demorar para sair e que a sequência vai fracassar porque ela vai perder o hype depois desse espaço, dessa longa janela de espaço de tempo. Eu não aguento burrice, eu não aguento. Sério que esse é o pensamento de vocês? Vocês estão realmente querendo consumir algo bom ou vocês estão querendo consumir o máximo possível para dizer, eu já consumi? O pessoal comparou isso com o livro da Quarta Asa, que é da Rebecca Yarros. Que assim, eu já li o primeiro livro, eu gostei, mas o lance é, a sequência dele veio cheia de erros, tanto ortográficos quanto de impressão. As imagens do livro foram pegas em bancos de imagem, porque a editora não teve tempo de realmente trabalhar nas imagens, de fazer aquilo bem feito. Ou seja, é um produto extremamente apressado. Eu não li os últimos 2 livros, mas eu já sei desses erros e desses equívocos. E por que eles houveram? Porque, mais uma vez, eles estavam dizendo assim, lança logo, tem que lançar logo, porque o público quer consumir logo. E às vezes eu entendo porque tem muita gente que fala mal da Quarta Asa. Não que eu tenha lido os outros 2 livros, mas assim, eu entendo tanto os defeitos quanto as qualidades desse livro. Mas eu entendo que ele poderia ser um livro muito melhor se passasse por mais revisão. E isso requer mais tempo que a autora não teve, porque havia a pressão dos fãs e da editora para dizer, lança logo pra gente não perder esse hype. E aí, mais uma vez, vocês, público, vocês querem consumir realmente alguma coisa com qualidade ou vocês querem consumir com a maior velocidade possível? Isso é um efeito da Netflix. Lembra, sabe, a Netflix, quando ela lança a série, você tem que maratonar?
Cara, ainda bem que eu já perdi esse hábito. Eu ainda gosto muito de maratonar. Eu realmente gosto. Mas eu sinto que a maioria das pessoas, elas não querem maratonar. Elas querem consumir logo pra poder falar que já assistiu, já sabe de tudo, que tem que fugir de spoiler. E isso sendo refletido pra livros é terrível. Porque você não vai pegar um livro desse e vai ler ele em 24 horas. Você até pode, porque tem maratona pra isso. Mas um livro, no geral, é pra você ler com calma, com tranquilidade. Não é sobre quantidade, não é sobre ler mais. E o BookTok tá cheio desses negócios, com o pessoal dizendo: ah, li 94 livros esse ano, li 100 livros esse ano, li mais de 50. Nossa, isso me fez lembrar da leitura dinâmica. Meu Deus, que raiva de leitura dinâmica. Para você que não sabe o que é leitura dinâmica, fique sabendo que é um... Eu cuspi. Fique sabendo que é um câncer. Literalmente, é tipo, você vai pegar um trecho de um livro, abrir aqui na página aleatória. Eufrasio testa. É a mesma que Khan usa. Ele olha para a mulher à sua esquerda com os olhos arregalados, colocando a mão sobre a dela. Os dois inclinam a cabeça em nossa direção, em uma reverência combinada. Embora eu suspeite de que isso seja mais voltado à criatura que me trouxe até aqui, considerando seu status mítico. Com certeza não é por minha causa. Isso é uma leitura normal, que qualquer ser humano pode fazer. Só que na leitura dinâmica você tem que cortar, você meio que corta palavras que não são essenciais. Então a leitura fica mais ou menos assim. Ele olha para a mulher à sua esquerda, os olhos regalados, colocando sobre a dela, os dois inclinam a cabeça em nossa direção, a reverência combinada, embora eu suspeite que seja mais voltado da criatura que trouxe até aqui, considerando seu status mítico. Com certeza não é por minha causa. Você entendeu isso? Porque eu não entendi. E eu tenho certeza que quem faz leitura dinâmica não entende, mas pode falar: eu já li esse livro. Uma vagabunda, uma dissimulada. Porque as pessoas perdem a experiência de realmente estar lendo. Isso aqui é para ser prazeroso, não é para ser quantidade, é para só aproveitar a leitura, é para você realmente parar o seu tempo e realmente investir naquilo. E aí vem os leitores de fato que ficam reclamando porque o livro vai demorar. Cara, os livros do George Martin, que todo mundo reclama até hoje porque não saiu o 6º e o 7º livro do Game of Thrones, cara, eu realmente prefiro que ele demore e faça algo bem feito do que... Vocês viram, né, o que aconteceu com a série? Barbaridade. Que desgraceira. Eles apressaram tudo. Eles reduziram a quantidade de episódios da temporada para entregar um material Bosta. e ver isso ser transmitido nos livros, cara, me dá uma raiva. Um livro tem que ser um investimento do seu tempo, e não é só do seu tempo, porque você tem que pensar no processo criativo do autor, revisor, tradutor, quem vai fazer a arte de capa. Então, assim, livro não é para ser fast food, não é para você consumir rápido. Vocês realmente precisam pensar no modo como vocês estão consumindo as coisas. Eu acho que isso é algo que fica muito naquela dicotomia entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você quer ter logo uma quantidade imensa de livros que você sabe lá Deus quando vai ler, porque você não tem tempo. Uma verdade universal: você vai morrer sem ler todos os livros que você realmente quer ler na sua vida. Ai, nossa, agora eu fiquei mal de dizer isso pra mim mesmo. Choque de realidade. E ainda para reclamar mais sobre livros, meu Deus, a pré-venda do novo box de Mistborn, que agora é o lançamento da editora Trama. Eu gosto muito da saga Mistborn, já li todinha, e também gosto muito da editora Trama no geral. Essa crítica não é para a editora Trama, é para todas as editoras, que simplesmente, além de lançarem os livros caríssimos, gente, livro é um artigo de luxo hoje em dia, não é qualquer um que vai ter livro. Você vai escolher entre gastar uma porra dessa aqui, ó. Você vai escolher entre gastar uma média de 50 a 100 reais, é a média do que um livro capa dura tá hoje em dia. Você vai escolher gastar essa média de preço quando você tem que comer, quando você precisa comprar uma roupa, quando você precisa ter o mínimo para sobreviver? Não vai. Então, assim, livro é artigo de luxo. E essas editoras, beleza, elas precisam arrumar dinheiro, mas elas fazem umas pré-vendas safadas, Dissimulada. botando o livro a 400, 500, 200 reais dizendo que vem o brinde. Qual o brinde? É um marca-página, uma caneta. Eu não posso acreditar. Sério que esse é o esforço de vocês? Eu lembro que no começo a Darkside tinha esse esforço de realmente botar uns brindes legais, interessantes, que hoje em dia ele se perdeu completamente em todas as editoras. Quando você entra no site, você vê, livro com brinde. Aí quando você vai ver o brinde, é um marcador. Fora que você paga por esse brinde. Sabe, você vê ou um box, um livro, que ele tá lá, esse valor mesmo no Mistborn, que ele tá por 400 reais.
na pré-venda. E aí você vê, livro com brinde, 450, 500. Ou seja, você tá pagando de 50 a 100 reais num brinde. Eu nunca pensei que se roubasse assim descaradamente. Se é brinde, era pra ser de graça. Se você tem que pagar, não é brinde. Ah, essas coisas me adoecem. Enfim, só mais uma reclamação. Mas para não terminar só com notícia ruim, a Trama anunciou um novo livro do Brandon Sanderson, que na verdade é um novo livro da série do Mistborn. Eu tenho que agradecer ainda porque muitas editoras se esforçam para realmente trazer livros de fantasia que, cara, a fantasia tá, no Brasil especificamente, tá sofrendo há um bom tempo porque não tem público. Se não tem público, as editoras não vão ter interesse de trazer. E assim, eu tenho que agradecer genuinamente a essas editoras que ainda se esforçam para trazer, mesmo que sejam livros só hypados, mas que elas pelo menos trazem para alimentar a gente que tá aqui pedindo migalhas. Por favor, gente, mande e-mail, mande fax, ponto de umbanda, fumaça. Ô, gente, ajuda a gente a conseguir um... Isso é para falar que a editora Trama anunciou um novo livro do Brandon Sanderson, né, do Mistborn. Eu acho que ela anunciou essa semana. Que se não tá em pré-venda, logo vai entrar em pré-venda. Então, assim, eu tô falando isso só pra não ter notícia ruim. Livro novo ainda é uma notícia boa. Eu espero. Pra não trazer só notícia ruim, eu quero indicar um perfil pra vocês que eu gosto muito, que é o perfil do Rodrigo Pantera. O Rodrigo Pantera, ele... Tá, eu vou chamar de influencer porque pra mim é isso que ele é agora. Mas ele é um cara muito responsável no seu próprio conteúdo. Ele faz conteúdo pra maromba, cara, pra academia. É um conteúdo que eu não consumo, mas dele especificamente eu gosto porque ele vai contra essa galera que faz uns vídeos muito acelerados, cheios de efeitos, impactos, velocidade, para dizer, é maromba, essas coisas chatas e tediosas e falsas na verdade, né? E aí o Rodrigo Pantera vem com aquela fala dele calma, tranquila, mostrando produtos acessíveis. E sim, gente, a maioria do país é pobre, então a gente precisa de produtos acessíveis. Quem quer pagar caro nas coisas é otário. E o Rodrigo, ele tem essa postura onde ele fala muito calmo, onde ele explica calmo. E isso é muito bom, cara, é tão tranquilo. E o melhor, como ele já tá bem famosinho, muitas bets de aposta já vieram oferecer contratos pra ele, né? Casos de aposta no geral, esses que a Virginia faz aí, todo trouxa, otário, seguidor da Virginia tá aí aplaudindo ela. Não dá pra ter pena de uma criatura tão imbecil. Foram oferecer para ele contratos milionários e ele já falou sobre isso, que ele não ia fazer esse tipo de coisa porque é algo que prejudica outras pessoas. São contratos onde, se ele aceitasse, ele iria ficar rico e ele ainda ganha uma porcentagem com as perdas das pessoas que apostaram. E ele fala que se aceitasse ele iria ficar rico, mas isso vai contra os princípios dele. Então assim, cara, nesse mundo, nesse momento que a gente tá vendo influencers que só prejudicam seus seguidores, que não fazem conteúdo de qualidade, a gente encontra essas joias raras como o Rodrigo Pantera. Então assim, sigam o perfil do Rodrigo Pantera, é uma indicação nota 1000, mesmo que você não seja maromba, você vai ver, eu não sou maromba, eu não gosto dessas coisas de malhar, mas é um perfil que vale muito a pena de você seguir. Então é isso, é uma indicação. Vão lá seguir e dar like nele, tá? Mais uma notícia boa. A Iemanjá, sim, a nossa Iemanjá, ela vai ganhar um filme hollywoodiano, dos mesmos estúdios que estão fazendo o filme do Superman e fizeram o filme da Mulher Maravilha. Não tem ainda uma data de lançamento específica para esse filme, mas a gente sabe que tem brasileiro que tá no comando desse filme. Por enquanto tá só em pré-produção, mas é uma ótima notícia que a Warner esteja diversificando seus produtos originais e valorizando outras culturas, e ainda mais valorizando a nossa cultura. Quem tá no comando desse projeto é o Carlos Saldanha, que caso você não conheça, ele já é responsável por A Era do Gelo, Rio e Cidade Invisível, que tá na Netflix. E eu realmente espero que dê muito certo. E agora, com essa notícia, eu tô muito ansioso pra que dê certo. Ai, eu quero muito que dê certo. Uma indicação difícil de achar, mas eu tenho que indicar. Porque essa semana vai estrear lá nos Inglaterra, Reino Unido, a nova série da Agatha Christie, que é mais uma minissérie. Cara, série britânica é muito boa, porque série e minisséries, série britânica geralmente fica com menos de 10 episódios, e minissérie tem 3 episódios. E as séries adaptadas da Agatha Christie, as séries britânicas pelo menos, têm uma qualidade excelente. Every murder has its moment of origin. When the murder is seated, it's point zero. Hora Zero, ou Tward Zero, vai começar agora dia 16 de abril. Só vão ter 3 episódios, e é de um livro também com o mesmo título. É mais uma série da Agatha Christie com qualidade excelente. Pelo trailer você já vê isso. You want me just
spend our honeymoon with your ex-wife. Under my roof. Insult, injury, grievance. E assim, como a gente não sabe quando vai chegar no Brasil, é aquilo. Vamos tentar assistir por meios One Piece da vida. You people, you think the world is your playground. A festering wound. Vipers. Drawing us, unwitting, towards zero. Eu realmente queria que houvesse um compromisso melhor de exibição desse material de qualidade, tanto de fora como quando ele vem pra cá. Um exemplo ótimo. Eu assisti Friendly High Very, não sei como pronuncia. É um dorama, cara, é um dolama. É um dorama excelente. Sério, é um dos melhores doramas que eu assisti esse ano. Mas eu não achei que ele iria vir pro Brasil, então eu assisti de forma legal. E aí essa semana, adivinha só, ele estreou na Netflix. Então agora ele tá fácil de todo mundo assistir. Assistam Friendly High Very, não sei como pronuncia. Agora tá fácil pra todo mundo assistir. E é uma história de vingança. É isso que eu posso falar pra vocês. Que vale muito a pena. Sapatonas, essa série é pra vocês especificamente, tá? Fica a dica. Pra não dar essa notícia ruim, porque eu reclamei na maior parte desse vídeo, olha, o tarefaço do Trump, tô muito feliz porque os Estados Unidos estão recebendo exatamente o que merece. País do capeta, esse lixo. Inclusive, tem um porta-voz da China que ele falou... Ele teve uma fala muito bem acertada sobre isso. Porque o repórter estava perguntando para ele sobre os impactos que a China iria sofrer por perder produtos estadunidenses. The problem is that in this scenario, to use your metaphor, the US has the bigger gun, and so China ends up having more to lose from this trade war, doesn't it? You know, it can't sustain the loss of 15% of its export market, i.e. what you export to the US. Not at all. China is fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000. A China não vai deixar de existir por causa dos Estados Unidos. Então sim, é um grande foda-se. Olha, lembra aqui no começo do vídeo, quando eu falei sobre o impacto das bolsas da Chanel e tal, essa taxação dos Estados Unidos? Porque eu falei, amor, olha o verso fechando lá no último. Toquitom. É fechando sempre o verso que você falou antes. Assim eu aprendi com o Roberto Carlos. É muito bom ver os Estados Unidos tomando no... E que outras nações que façam produtos com mais qualidade se sobressaiam a ele. Enfim, isso é uma notícia muito boa. Pelo menos pra mim. E pra todo mundo que é contra o capitalismo também. E contra os Estados Unidos. Que ô nação desgraçada, viu? Mais uma notícia boa. No Fortnite, que eu não gosto, eu detesto esse jogo, porque eu não gosto de jogo de tiro. Chegou uma skin da Sabrina Carpenter. Que é genial, porque simplesmente as pessoas que estão lá jogando, elas estão se matando com a skin da Sabrina, elas estão dançando as músicas da Sabrina. Sim, dá pra você dançar no jogo com as músicas. Ou às vezes elas nem estão se atirando, se matando, elas estão apenas se encontrando para começar a dançar a música da Sabrina. E tem um monte de vídeo genial, muito bom, das pessoas jogando com a skin da Sabrina Carpenter. E, enfim, é uma notícia boa, é uma notícia só para aliviar seu dia. Notícia boa / ruim, a Bielo não vai pro show da Lady Gaga. Isso é uma notícia boa? Não exatamente, mas sim, exatamente por isso. Porque, cara, a Bielo, ela é uma influencer muito boa, mas eu entendo que ela esteja infectada por essas histórias de... essas guerras de diva pop na internet que os viados ficam aí se intrometendo e fazendo. Essas rixas aí de cantoras famosas. A Bielo não gosta da Lady Gaga. Ela já deu várias declarações dizendo que não gosta da Lady Gaga e ela vai pro show. Ela falou mal horrores do novo álbum da Lady Gaga e no programa, quando assim as pessoas foram fãs, né? Provavelmente.
foram questionar ela debochou dos caras. Se você quer gostar de coisa ruim, quem sou eu? Inclusive, assim que bateu meu camarote, não, como é que lá não tem camarote, né? No meio da praia, assim que bater meu front, minha área VIP, eu estarei lá. Amor, eu estarei lá, porque eu vou poder. Aí eu vou te mandar uma foto nada contra, mas o meu trabalho é fazer críticas pertinentes frente à indústria fonográfica nacional e internacional que ela me apresenta. E aqui, em comparação ao que vem sendo feito em relação a Queen, que deveria parar de atuar e ter prestado um pouco mais de atenção no material que foi entregue, fica um pouco complicado. Foi satisfatório, né? Então acho que isso já é uma vitória. Vamos pensar na Katy Perry, que nem filme ruim tava fazendo pra entregar aquilo lá. Então assim, foi uma atitude muito antiprofissional. E aí a Deezer rescindiu o contrato com ela. Então assim, ela não vai mais pro show da Lady Gaga. Apesar de que já tem gente comentando que foi bom pra ela ter rescindido o contrato porque ela vai ganhar horrores com essa rescisão e blá 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 blá. Mas gente, nunca é bom pra uma influencer rescindir o contrato mesmo que ele seja indenizado por isso. Porque um contrato a longo prazo você vai ganhar bem mais do que você ganhar uma bolada com a rescisão. É só um comentário para assim, realmente pedir postura, porque a Bielo ela não é só uma influencer, ela também é uma apresentadora, ela tem que ter mais compromisso com o trabalho dela. Eu lembro quando começaram a sair os filmes do Animais Fantásticos, né, antes de serem cancelados, que o Hugo Gloss, ele era uma das pessoas sendo usadas para divulgar o filme. E eu vi muitos fãs reclamando com razão, porque o Hugo Gloss ele sempre meteu o pau na saga Harry Potter porque ele não gostava. E tá tudo bem você não gostar. Mas aí você não gostar e você ser chamado, beleza, a responsabilidade é da marca, porque a marca te chama, é um trabalho, você vai lá e aceita, você finge. Mas aí quando chega um fã e te cobra, porque assim, cara, tá na internet, tem registro de você falando mal do produto, do cantor, do filme, do que quer que seja. E aí você vai passar por um papelão desse, cara. Vejam bem o que vocês criticam e vejam bem os trabalhos que vocês estão aceitando, porque se vocês forem procurados depois, eu sei das coisas que eu falo mal, e assim, se eu for pago, cara, eu vou falar super bem, porque é dinheiro na mão, calcinha no chão, mas eu não vou só falar mal de uma forma gratuita, eu prefiro consumir e entender aquele produto e ver qual é a qualidade que eu posso tirar dele. Eu valorizo muito influencers, tem um vídeo meu que eu falo do Thiago, Ora Thiago, é um canal que eu amo aqui, eu vou deixar os cards pra vocês em algum lugar, que ele falou bem de um filme que eu odiei, e a única cena que ele falou bem do filme, ele pegou uma cena desse filme, e ele destrinchou no vídeo dele pra elogiar as qualidades do filme, porque sim, o filme tem qualidades, apesar de ser muito ruim, mas cara, é isso, ele nunca tinha falado mal antes do filme, mas assim, ele soube pegar aquela qualidade e divulgar pra fazer o trabalho dele. E é assim que você tem que se comportar quando você é contratado para trabalhar nisso. Você tem que estudar aquele produto e tirar algo bom mesmo que você não goste, porque se você foi contratado para vender ou divulgar aquele produto, então você vai fazer isso. Mas daí você falar mal e ainda debochar quando as pessoas vão cobrar o fato de você ter falado mal, poxa, Bielo, vacilo, hein? E essa semana também voltou o anime do Pokémon com novos episódios. Sim, eu ainda assisto Pokémon. Vocês notaram que eu assisto Pokémon? Que eu gosto muito, muito, muito de Pokémon, onde os personagens estão mais velhos e, cara, esse arco já vai começar muito bom. Tem um vídeo que eu assisti ontem, inclusive, que eu vou deixar o link por aqui. Eu esqueci o nome do canal dele, mas eu vou deixar por aqui em algum lugar para vocês verem. Ele fez um vídeo gigantesco, deve ter uns 50 minutos, onde ele fala da franquia Pokémon como um todo. Ele passa assim por ela bem rápido, porque afinal são mais de 20 anos da franquia, né? Não tem como você resumir 20 anos em 50 minutos. Mas ele dá uns apontamentos muito bons, inclusive sobre o anime, porque o anime, ele é feito para criança. Então assim, você, marmanjo do Pokémon, que já tá reclamando porque o Ash não cresceu, porque Pokémon não é sério, e blá 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 blá. O anime é feito para criança. Se você não é criança e tá reclamando do anime para criança, eu sugiro a você que vá assistir South Park, mas não vem reclamar do meu Pokémon, que ele é sagrado, ele é a minha infância encapsulada. É isso, só quero falar bem de Pokémon. Beijo. Antes de terminar, Doctor Who também voltou com novos episódios. Aliás, Doctor Who e The Last of Us, que voltou essa semana, as duas. Doctor Who, cara, fã de Doctor Who sofre muito nesse país. Porque as temporadas antigas de Doctor Who estão completas no SBT Plus e elas já vão sair em junho, julho. Já tá com contrato de fim. Pra onde é que essas séries vão depois disso?
A gente não sabe. A gente reza para que elas voltem ou vão para a Disney, porque a Disney já detém os direitos das novas temporadas. Mas assim, é uma esperança que a gente reza para ter, porque assim, fã do Doctor Who, cara, sofre para conseguir assistir o conteúdo original com qualidade e de forma legal desse país. É complicado. Mas é isso. Novos episódios do Doctor Who já começaram essa semana e estão disponíveis no Disney Plus. E para quem quiser maratonar as séries antigas, as temporadas antigas, corre no SBT Plus, porque antes de julho vai sair, até julho vai sair tudo de lá. Então, corre para maratonar. Vocês viram que tem um cu na abertura do Fantástico? Eu queria comentar isso, eu tava assistindo o Fantástico ontem e eu vi. Tem um cu na abertura do Fantástico. Ai meu Deus, que ódio. Era pra ser notícia, já virou essa baixaria. Enfim, cheiro, tchau.